Faltando agora 15 minutos para as 11 horas da manhã, 27 graus e 5 décimos é a temperatura. Vamos à entrevista de hoje. No programa Troca de Ideias, recebemos o secretário da Fazenda de Lajeado, Rafael Spengler, falar sobre o fechamento do ano, projeções para 2023, claro, o IPTU, né, valores, qual valor espera ser arrecadado, também em relação ao serviço mesmo, né, como as pessoas podem fazer para proceder com o pagamento do IPTU, haverá parcelamento, também a questão de descontos, né, sempre bastante esperados pelos nossos contribuintes, né, aqui de Lajeado, por todos nós, inclusive. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Rita, bom dia a todos. Bom Em dia. especial aos nossos ouvintes da Rádio Independente. Uma boa semana também. Bom te receber aqui, feliz 2023 para ti, para tua família, né? Eu tô chegando hoje depois das férias, então por isso que eu tô desejando ainda feliz 2023 para, né, os nossos convidados. Mas é um assunto que passou o ano ali, virou o ano, a gente já começa a falar a respeito dos pagamentos do IPTU, né? Descontos e tudo mais. É isso aí. O IPTU é tipicamente lançado no final do ano, então a gente, no dia 2, na verdade, já teve algumas filas dentro da prefeitura de pessoas ávidas por pegar o boleto de IPTU para pagar com antecedência. Essa é uma característica aqui de Lajeado, as pessoas gostam de pagar logo já para se livrar dessa, entre aspas, né, se livrar dessa conta ou desse valor a ser pago. Eu acho que tem um efeito psicológico, a pessoa passa a virar do ano e quer fazer tudo diferente do ano anterior. Já começa pagando conta. Começa já pagando tudo, que esse ano vai ser diferente e vamos embora. Mas é uma característica de todo ano ter isso e acaba também gerando filas, então, até às vezes bem grandes, com um tempo de atendimento, tempo de fila, na verdade, um pouco expressivo e que a gente pretende modificar ainda neste ano e para os próximos também. Então, a gente vai trabalhar em novos canais de atendimento mesmo ao público, para cada vez ter menos filas na prefeitura e também que o contribuinte não perca muito tempo, uma coisa que é basicamente esperar, né? E, secretário, quais são, então, as datas e as formas de pagamento? Tá, ótima pergunta. A gente mudou este ano as datas. Até o ano passado, de 2022, portanto, a data de pagamento com o máximo desconto, que é 15%, era até o final de fevereiro, o último dia útil de fevereiro. Esse ano a gente viu que a gente não tem problema de fluxo de caixa, então por que não dar uma facilitada para o contribuinte, que chega em fevereiro geralmente já sem dinheiro? Então a gente passou para o quinto dia útil do mês de março essa cobrança com o máximo de desconto, que é 15%. E aí também... E esse quinto dia útil, que seria o dia 7 de março, Exatamente, né? 7 de março. A gente tem uma segunda modalidade com desconto, que é de 7,5%, que daí também ficou por quinto dia útil de abril, que é dia 10 de abril. E, finalmente, o quinto dia útil de maio, que é dia 8 de maio, é o pagamento sem desconto e também sem juros. A partir dali do dia 10, aí já incorre juros, mas o parcelamento em até 8 vezes. Uhum. E, em geral, as pessoas, a maioria, né, tem esse percentual em média, ou pelo menos, né, relacionado ao ano passado, de quantas pessoas já pagam em parcela única adiantado para conseguir desconto ou parcela? Como é que é essa divisão aí dos pagamentos? A primeira parcela com 15% de desconto, o contribuinte realmente usa esse desconto, é mais de 70% que usam com os 15% de desconto. Aí mais 5%, 6% que percebem os 7,5% de desconto, mais em torno de 5% que pagam em parcela única, então aí sobra 20% que pagam em parcelado. Provavelmente esse também é o que vai acontecer. É a tendência. A tendência desse ano. Quer dizer, talvez seja um pouquinho melhor até o 15% por causa dessa possibilidade do quinto dia útil. A gente espera isso. Deu uma facilitada, né, professor? Foi o intuito, né? A gente não quer penalizar ninguém, a gente quer tentar ajudar, né? Só que a gente também tem nossos prazos que a gente tem que cumprir. Então, a gente fez aí uma ponderação de que, bom, não é tão ruim para nós e é bom para o contribuinte, não vai mudar muito. A gente, claro, com 15% de desconto, a gente tem menos arrecadação, mas o nosso intuito é que todo mundo esteja regular com a prefeitura nas suas obrigações, né? E esses carnês, eles podem ser retirados, então, na prefeitura ou também eles são enviados pelo correio, certo? Eu costumo não falar carnê, porque antigamente se mandava o carnê que era com o parcelamento já, então era um bolo de papel que era enviado. Hoje a gente só envia o boleto, que é uma parcela só, né? Então até é importante falar para o contribuinte que na carta que vai pelo correio vão 3 mini boletos, um com 15%, um com 7,5% e outro com 0%.
Por que eu friso isso? Porque são 3 modalidades diferentes de pagamento. É bem curioso, mas muita gente paga os 3. Não percebe que são 3 coisas diferentes, acha que veio 3 parcelas e acaba pagando as 3. Não, isso é bem recorrente, por mais de centenas de Então, a pessoas pessoa fazem tem que isso. olhar bem ali, a parcela única, 15% é um valor, aí depois tem o outro desconto do 7,5% e Com zero. o zero desconto com prazo maior. Porque as pessoas, às vezes, claro, depois a gente devolve esse valor, né? Que é pago a maior, Sim. triplicado, mas gera, de novo, uma burocracia, gera uma falta de compreensão. E então, por isso que eu friso que não é um carnê, e assim boletos individuais, porque senão a pessoa acha que são 3 parcelas, uma com 15, outra com 7, outra com 0. Então é bem curioso. Isso, até eu entrar na prefeitura, eu não fazia a menor ideia. Uma diferença também na forma de comunicação esse ano. Tentei, com a equipe, transformar a linguagem da própria carta numa linguagem mais simples. A gente não está falando de cota única, de tributo, lançamento de tributo. A gente está falando das coisas que as pessoas realmente entendem. É parcela, pagamento do IPTU, data tal. É mais simples para as pessoas conseguirem compreender melhor também. Porque às vezes tinha textos longos com um vocabulário, um jargão muito técnico que a pessoa nem compreendia muitas vezes. E não é demérito da pessoa. Muitas coisas. É técnico mesmo, né? É um termo mais utilizado realmente por quem talvez trabalhe diretamente com o assunto, com a área, né? Se eu for te perguntar o que é data de lançamento do tributo, mesmo sendo uma pessoa bem esclarecida, tu não vai saber o que significa isso. Data do lançamento do tributo. É a hora que a gente gera lá no sistema a atualização. Qual é essa data, Rita? Só quem está lá dentro sabe. Vai saber. Então, exatamente. essas coisas... Simplificando, então, para as pessoas. Simplificar com uma linguagem realmente simples, que seja compreensível. Spam aqui no celular, perdão. Não tem problema. E uma linguagem simples que a gente quer atender. A gente lida com vários públicos, desde um público com doutorado, um público com mestrado, um público com ensino superior, um público com ensino fundamental incompleto, um público com nem formação formal, nem instrução formal. Então, a gente está tentando trazer para que todo mundo consiga compreender. Essa é uma diferença que também esperamos que surta um efeito. Acreditamos que sim. Em relação ao parcelamento, então, quem optar pelo parcelamento, aí como é que faz? Aí não recebe o boleto, né? Aí faz o contato com a prefeitura? Daí ou acesso à prefeitura ou mesmo daí diretamente no site www.lajado.rs.gov.br/IPTU. Aí já vai direcionar para a página do IPTU, em que tu pode fazer o parcelamento lá mesmo, a qualquer momento, na verdade. E tem lá um mini tutorial, mini instruções para como gerar a guia do IPTU, que a gente comentava fora do ar, que ainda é um pouquinho complicadinho de fazer, mas também está sendo repensado, Rafael. Sim, a gente quer também, assim como a linguagem ser mais simples, a gente também quer trazer uma forma mais de usabilidade do nosso site para ficar fácil para todo mundo, mesmo que não tenha assim grande facilidade no uso do computador ou do celular. E outros serviços que a gente pretende ao longo do ano. Às vezes aí eu vou deixar um pouquinho, talvez atendimento via WhatsApp, a pessoa poder gerar via chatbot ou próprio IPTU no WhatsApp. Então essas são as coisas que a gente está... Isso para essa ainda não, talvez. Essa ainda não por causa de contratação de serviço. Sim. Mas talvez ali, depois de maio, talvez o parcelamento a gente consiga acessar via WhatsApp já. Então, essa é uma... Porque assim, não é todo mundo que tem domínio de internet, mas a maioria hoje, a maioria das pessoas usam o WhatsApp, mesmo que não saibam acessar a web. Né? Sim. E, secretário, na sexta-feira, a prefeita em exercício, né, a Gláucia Schumacher, esteve aqui, e aí o Ricardo até questionou ela sobre o gasto com o papel, né, o gasto que vocês têm com o envio desses boletos, então, pelo correio, né? Vocês têm uma dimensão deste gasto e talvez, então, novas estratégias para eliminar isso, né, e ser tudo mais digital? Eu lembro até que o Ricardo perguntou, outras cidades fazem só por e-mail, por exemplo. É o caso de Porto Alegre. Eu até tive uma audiência com o secretário de Porto Alegre lá mesmo e questionei ele sobre é pesado, nem todo mundo tem acesso a e-mail, nem todo mundo tem sequer internet, né? E aí ele comentou que lá tem 800 mil economias, ele espera que no primeiro ano, esse ano, dê 200 mil economias que não vão pagar. E ele falou, e a gente está ciente disso, é uma pancada. E ano que vem vai ser 100, no outro ano vai ser 50, e assim ele espera. É uma decisão bem corajosa, né, para começo de conversa. Nosso custo é em torno de R$170 mil,
com correio e essas emissões de cartas. A gente tem que trabalhar em 2 aspectos. Primeiro é uma conscientização das pessoas, então mais de médio e longo prazo, para que as pessoas atualizem seu cadastro com a prefeitura. Então, neste momento, não tem como a gente fazer isso. Tá? E criar novos mecanismos também para as pessoas que, porventura, não têm e-mail ou não tenham nem consciência disso. Então, a gente vai ter que trabalhar com publicidade desse fator. E pesar os prós e contras também, né? Esse 170 mil é um valor expressivo, sim, mas a esperança de arrecadação é de 45 milhões. Então, se a gente cortasse esse envio por carta, será que muita gente não ia nem perceber que tinha que pagar o IPTU, ia acabar não pagando e depois atrasando? Então, o prejuízo seria maior do que talvez o valor. Especialmente para o contribuinte mais simples mesmo, porque as grandes incorporadoras, as grandes construtoras têm um escritório de contabilidade que vai lá e faz o pagamento das suas 70, 80, 90 unidades que tem. E o contribuinte que tem um imóvel só, às vezes ele é alertado justamente pela aquela cartinha que chega. Então, a gente tem que sopesar bem tudo isso, né? E vocês estimam arrecadar 45 milhões de reais, né? Em que é usado este recurso? Esse recurso do IPTU ele pode ser usado para tudo, tá? Uma característica de impostos é que tu pode usar na área que for mais conveniente. Então, como a prefeita em exercício comentou, pode ser numa escola nova, num posto de saúde, ou até aportar para o posto de saúde que vai ser construído no São Cristóvão. Então, isso é de recurso livre e de determinação do prefeito, né? Pausa para foto. Eu fiquei meio em choque. Brincadeira, essa parte. Não, então pode ser usado para qualquer coisa. E são 45 milhões neste ano. Ano passado foram 40 milhões. Então tem um aumento aí de 11%, basicamente. De onde vem esse aumento? Primeiro, o reajuste, a correção monetária, que foi de 7,17% no tributo. E daí tem mais alguma coisa, que são os novos loteamentos, novas construções que vão gerando IPTU novo e também esse boom de crescimento da própria população de Lajeado, como a gente viu aí no índice prévio do IBGE. Bom, e em relação às entregas, então, dos boletos, elas já começaram e elas ainda não terminaram. Então, daqui a pouco alguém que está nos ouvindo vai pensar, mas eu ainda não recebi, mas vai receber. Fique calmo, ainda não foram. Já foram para os Correios. A gente vai fazer um lote de teste e aí, no final de janeiro começam a ser emitidos. Tá. E janeiro até meados de fevereiro devem todos ter entregue. Então, podem ficar tranquilos, vai chegar, só que ainda tem esse tempo também de a gente lançar o tributo, né? Fazer a atualização, claro, enviar para o Correio, fazer um lote de teste para a gente verificar se está tudo ok. E aí sim vai para a produção em massa e entrega. Esses mecanismos todos, eles são feitos, né, tanto essa entrega do boleto quanto pelo site, para que as pessoas não precisem ir até a prefeitura, mas isso ainda ocorre. Ainda ocorre fila, bastante, né? E outra questão aí que até o Ricardo comentou sexta, a pessoa, se ela já pagou o boleto, por que é enviado também? A gente não tem no sistema como fazer isso. E mesmo que a pessoa gere o boleto pelo site, a gente não tem como checar se aquela pessoa em específica realmente pagou naquele momento. E às vezes já foi para a remessa do correio, daí a pessoa pagou. Vai receber, não tem como fazer isso, controle. Até foi uma crítica bem construtiva de uma empresa que tem vários imóveis, que recebe uma pilha de cartas, porque eles têm muitos imóveis, dezenas, e falaram, a gente não precisava nem receber isso, a gente sabe que tem que pagar. Sim, mas a gente não tem como fazer esse ajuste fino de qual recebe ou qual não. Então, a tendência, de novo, é que a gente cada vez elimine porque é um custo, mas a gente tem que criar novos mecanismos de comunicação com o contribuinte. Isso a partir dos próximos, provavelmente, né? Isso. Algum outro tema importante que você considere para trazer aqui para os nossos ouvintes? O crescimento do próprio número de habitantes, né, que vai nos dar um recurso de 4,5 milhões a 5 milhões a mais, que é bem relevante e inesperado, porque a gente não esperava que fosse. A gente sabia que tinha mais de 90 mil habitantes em Lajeado, isso já era meio que. Quer dizer, eu achava já. Agora, a gente não sabia que seria para este ano já. E aí está nessa discussão. Venâncio Aires, por exemplo, que quer barrar para que não seja nesse ano, e nós, então, surpresos, estamos recebendo 4,5 milhões a mais. Sempre é bom, né? Sempre bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Isso aí. Então, Rafael, muito obrigada. Nós conversamos com o secretário da Fazenda de Lajeado, Rafael Spengler. Rafael,
Bom trabalho lá para vocês, né? E as pessoas que estão nos ouvindo, qualquer dúvida, quais são os canais de contato também com vocês? Tem alguns mecanismos para atendimentos em geral, por telefone e por e-mail também, cefa de Secretaria da Fazenda, @lajeado.rs.gov.br, para pessoas com que têm mais demandas por fiscalização, está com alguma dívida com ISS, impostos em geral, cefa.fiscalização, sem cedilha e sem acento, @lajeado.rs.gov.br, e claro, nos meios normais, que é no balcão de atendimento, mas de preferência via site. A gente logo vem aqui ao Troca de Ideias ou a outros programas da Rádio Independente anunciar coisas novas e bem interessantes para melhorar também o contato com o contribuinte. Que bom, a gente ficar aguardando então essas novidades. Isso aí, 11 horas, 27 graus e 9 décimos aqui em Lajeado.